Algumas histórias ficam guardadas no coração por décadas, escondidas como tesouros enterrados que carregamos em silêncio. Hoje, aos 81 anos, finalmente encontrei coragem para compartilhar o segredo que mudou minha vida para sempre. Preparem-se, porque o que eu vou contar para vocês hoje podia ser roteiro de um filme. Meu nome é Marilene Ferreira da Costa. Tenho 81 anos. Nunca pensei que um dia contaria essa história para alguém. Por quase 6 décadas guardei esse segredo tão profundamente que às vezes eu mesma duvidava se tinha acontecido mesmo ou se era apenas um sonho distante de juventude. Mas as marcas que deixou em mim são reais demais para serem apenas sonhos. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse vídeo. Estou curiosa para saber. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Agora vamos começar. Nasci em Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte, em 1943. Éramos 8 irmãos e eu era a quinta. Filha de seu Joaquim, agricultor que plantava algodão nas terras secas, e de Dona Severina, costureira que ajudava no sustento da casa durante as secas que castigavam nossa região. Naquela época, menina de família pobre tinha 2 destinos: casar cedo ou trabalhar na casa dos outros até não poder mais. Mas eu sempre sonhei diferente. Sempre fui teimosa, como meu pai dizia. Na pequena Currais Novos de 1962, eu tinha acabado de completar 19 anos. Diziam que eu era uma das moças mais bonitas da cidade, com meus cabelos negros que desciam pelas costas e olhos castanhos que herdei de minha avó índia. Apesar das investidas de vários rapazes da região, eu me mantinha reservada. Tinha visto minha mãe envelhecer antes do tempo com tantos filhos e tanto trabalho, e prometia para mim mesma um destino diferente. Menina sonhadora demais para essa terra dura, dizia minha mãe quando me pegava lendo os poucos livros que conseguíamos na cidade, emprestados pela professora Dulce, a única que acreditava que eu poderia ir além daquelas terras ressequidas pelo sol. Meu pai conseguiu um emprego para mim na única farmácia da cidade, a Farmácia São José, do seu Antenor. Para mim, aquilo foi como ganhar na loteria. Trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde, ganhando um salário mínimo por mês. Guardava cada centavo em uma lata de goiabada vazia, que escondia embaixo de uma tábua solta, no assoalho do quarto que dividia com minhas 3 irmãs. Sonhava em um dia estudar enfermagem em Natal. A farmácia ficava na Praça Central, de frente para a Igreja Matriz, Nossa Senhora de Santana. Era um estabelecimento pequeno, mas essencial para a minha comunidade. Eu chegava cedo, varria o chão, limpava as prateleiras e depois ficava atrás do balcão, atendendo os fregueses e auxiliando seu Antenor a separar os medicamentos. Janeiro de 1962 foi o mês mais quente que me lembro. A cidade vivia uma seca terrível. O açude Gargalheiras estava tão baixo que as pessoas comentavam que podiam ver as ruínas de casas antigas que tinham sido submersas quando o açude foi construído. Naquela época não tinha ar-condicionado, nem ventilador em todo lugar, como hoje. Na farmácia, a única brisa vinha quando alguém abria a porta da rua. E mesmo assim era um vento quente que trazia a poeira da estrada. Foi numa tarde particularmente sufocante, quando o calor parecia grudar na pele como melado de rapadura, que a sineta da porta tocou, anunciando a entrada de um cliente. Eu estava ocupada reorganizando os remédios em ordem alfabética, uma tarefa que seu Antenor havia me designado, porque dizia que eu tinha letra bonita de professorinha para fazer as etiquetas. Quando levantei os olhos, foi como se o tempo tivesse parado. Ele não parecia pertencer àquele lugar, àquela cidade. Era alto, com ombros largos, cabelos escuros penteados para trás com brilhantina. Vestia calças sociais e uma camisa branca de manga comprida, apesar do calor. O que mais me impressionou foram seus olhos,
verdes como as folhas do juazeiro depois da chuva, e pareciam olhar através de mim. Não para mim. O estranho se aproximou do balcão enquanto seu antenor estava no fundo da farmácia. Apresentou-se como Antônio Pereira, disse que estava na cidade temporariamente para resolver assuntos pendentes e precisava de um remédio para dor de cabeça. Deve ser o calor, respondi timidamente, evitando encarar aqueles olhos perturbadores. Os forasteiros sempre sofrem com o nosso verão do sertão. E as moças daqui sempre são tão bonitas quanto você? Ele respondeu com um sorriso que fez meu coração acelerar, como galope de cavalo em disparada. Ele tinha um sotaque diferente. Falava as palavras com um jeito culto, pausado. Soube depois que tinha estudado em seminários no Rio de Janeiro. Mas naquele momento só pensei que devia ser um homem da capital, um doutor talvez. No sertão, homem de camisa branca bem passada e sapatos lustrosos, só podia ser doutor ou político. Nos dias seguintes, Antônio voltou à farmácia com desculpas cada vez mais improváveis. Uma pomada para uma inexistente queimadura de sol. Um creme para mãos ressecadas. Perguntas sobre vitaminas que poderiam ajudar na disposição. A cada visita demorava-se mais no balcão, conversando comigo enquanto seu antenor atendia outros clientes ou preparava fórmulas no fundo da loja. Ele me contou que tinha 27 anos e vinha de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Falava sobre livros que eu nunca tinha lido, lugares que eu nem sonhava conhecer. Mencionou que estava em uma espécie de transição na vida, esperando para assumir um novo compromisso profissional. Eu bebia cada palavra como um cangaceiro perdido no sertão, encontrando uma bica d'água fresca. 2 semanas depois de seu primeiro encontro, Antônio me convidou para um passeio após o expediente na farmácia. Hesitei. Conhecia bem as regras não escritas da minha cidade. Moça direita não saía sozinha com homem algum, muito menos com um forasteiro. Mas havia algo nele, uma mistura de mistério e gentileza, que me fazia querer arriscar tudo. Disse para minha mãe que ia fazer hora extra na farmácia, ajudando seu antenor com o inventário. Foi a primeira vez que menti para minha família, e lembro que senti um frio na barriga, não só pela mentira, mas pela audácia do que eu estava prestes a fazer. Deus me perdoe, pensei, enquanto ajeitava o único vestido bonito que tinha, um azul claro de algodão que minha mãe tinha feito para os domingos de missa. Encontramo-nos no pátio da igreja, atrás das mangueiras grandes que davam sombra para o adro. Antônio sugeriu que caminhássemos até a Serra de Santana, onde tinha uma gruta que diziam ter sido usada por cangaceiros no tempo de Lampião. O caminho era íngreme e coberto por cactos e arbustos espinhosos, garantindo que poucos se aventurassem por lá, principalmente no calor das 3 horas da tarde. Enquanto caminhávamos, ele me contou histórias do Rio, falou de suas viagens pela Europa, mencionou que tinha estudado filosofia e teologia. Achei estranho na época, mas pensei que talvez fosse professor ou escritor. Ele sabia tanto sobre tantas coisas. Fazia eu me sentir ao mesmo tempo ignorante e especial, porque de todas as pessoas da cidade, escolheu conversar comigo. Na gruta, sentados sobre uma pedra plana, com a vista da cidade pequena se espalhando abaixo de nós, Antônio segurou minha mão pela primeira vez. O toque, embora simples, enviou arrepios por todo o meu corpo, como se um raio tivesse me atravessado da cabeça aos pés. Ele falou sobre a beleza da natureza, como ela refletia a perfeição divina e como certos encontros pareciam predestinados. Acredito que Deus coloca pessoas em nosso caminho por uma razão, Marilene, ele disse, seus olhos verdes fixos nos meus. Desde que te vi, senti que havia um propósito maior. Quando ele me beijou foi como se o mundo tivesse sumido ao redor. Só existíamos nós dois, a gruta e aquele momento suspenso no tempo. Nunca tinha sido beijada antes. Nas novelas de rádio que eu ouvia escondida,
Os beijos eram sempre descritos como fogos de artifício. Mas o que senti foi diferente. Um calor lento que começou nos lábios e se espalhou como mel quente pelo corpo inteiro, derretendo qualquer resistência que eu pudesse ter. Aquele foi o início de um romance secreto que durou quase 3 meses. Encontrávamo-nos 3 vezes por semana, sempre em lugares afastados. A gruta, um mirante na serra, as ruínas de uma casa antiga na estrada para Acari. Antônio sempre tinha cuidado para não sermos vistos juntos na cidade. Ele dizia que precisávamos ser discretos, porque sua situação era complicada. Falava que logo poderíamos assumir nosso amor, mas que precisava resolver algumas questões primeiro. Eu, tola e apaixonada, acreditava em cada palavra como se fosse o evangelho sendo pregado na missa de domingo. Em nossos encontros, Antônio trazia livros de poesia, lia Pablo Neruda e Carlos Drummond de Andrade para mim. Ensinava-me sobre arte e música clássica. Às vezes, trazia uma garrafa de vinho tinto, algo que eu nunca tinha experimentado antes e que me fazia sentir sofisticada e adulta. Com ele, eu me sentia crescendo, expandindo minha mente e meu coração. Era como se eu tivesse vivido em uma caatinga a vida toda e de repente alguém tivesse me levado para ver o mar, mostrando que o mundo era muito maior e mais bonito do que eu imaginava. O romance avançou além dos beijos e das conversas. Em uma noite particularmente bonita de março, com a lua cheia iluminando as ruínas da casa antiga na estrada para Acari, entregue-me a Antônio completamente, convencida de que estávamos destinados a ficarmos juntos. Naquela época, entregar-se a um homem antes do casamento era considerado a pior coisa que uma moça podia fazer. Pior que isso, só engravidar sem estar casada. Mas eu estava cega de amor. Acreditava que logo nos casaríamos. Ele falava do futuro, de como me levaria para conhecer o Rio, de como cuidaria de mim para sempre, de como eu era diferente de todas as mulheres que ele tinha conhecido. Você tem uma alma pura, Marilene. Ele dizia, acariciando meu rosto com delicadeza. Uma pureza que me aproxima de Deus de uma forma que nunca experimentei. Durante esse tempo, a cidade comentava sobre a chegada do novo pároco, que substituiria o velho padre Eustáquio, transferido para Natal por problemas de saúde. Dizia-se que o bispo tinha designado um jovem padre recém-ordenado, formado em Roma, para assumir a paróquia de Curré Novos. Eu ouvia os comentários na farmácia, mas estava tão envolvida em meu próprio mundo, tão consumida pelo meu amor secreto, que mal prestava atenção. A igreja era o último lugar em que pensava naqueles dias, embora ainda fosse à missa aos domingos para manter as aparências e evitar que minha mãe desconfiasse de alguma coisa. Em uma tarde de abril, senti-me mal durante o expediente. Tonta, com náuseas, precisei sentar-me no banco atrás do balcão. Seu antenor preocupado insistiu que eu fosse para casa descansar. No caminho, uma vizinha mais velha, Dona Josefa, que tinha sido parteira por décadas, me observou com olhos conhecedores. Você está diferente, menina. Essa palidez, esse cansaço. Já vi isso muitas vezes. Está atrasada? Perguntou sem rodeios, indicando minha menstruação. Foi como se um jumento tivesse me dado um coice no peito. Tentei fazer as contas mentalmente e percebi que não menstruava há quase 2 meses. Tinha estado tão imersa em meu romance que nem havia notado. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto de telha, contando os caibros de madeira, pensando em como contaria a Antônio, imaginando sua reação. Parte de mim estava apavorada, pensando na vergonha que traria para minha família, no que as pessoas diriam, no futuro que eu tinha sonhado e que agora parecia escapar por entre meus dedos como água. Mas outra parte sentia uma estranha alegria. Aquele bebê seria a prova de nosso amor, a razão para ele finalmente revelar nosso relacionamento e me levar embora, como tinha prometido tantas vezes.
No dia seguinte, mandei um recado para nosso ponto de encontro habitual, pedindo que Antônio me encontrasse com urgência. Estava determinada a contar-lhe sobre a gravidez e discutir os próximos passos. Imaginava que talvez tivéssemos que fugir para Natal ou até para o Rio de Janeiro. Estava disposta a enfrentar qualquer coisa, desde que estivéssemos juntos. O destino, porém, tinha outros planos. Naquela manhã, em vez de ir ao encontro marcado, fui arrastada por minha mãe e irmãs para a igreja matriz. Era o dia da apresentação oficial do novo pároco à comunidade, e toda a cidade estaria presente. É pecado faltar à missa de boas-vindas do novo padre, minha mãe dizia, ajeitando a lenço na cabeça. E você anda precisando de bênção, menina. Muito distraída, cabeça nas nuvens, olheiras de quem não dorme direito. Eu protestei, inventei desculpas, disse que não estava me sentindo bem. Mas minha mãe era irredutível. Uma bênção do novo padre é o que você precisa para espantar essa palidez. Ela insistiu, segurando meu braço com a força que só as mães do sertão têm. A igreja estava lotada. Pessoas de pé nos corredores, crianças sentadas no chão, todos ansiosos para conhecer o substituto do querido padre Eustáquio. Eu sentei-me em um banco no fundo, inquieta, pensando apenas em como escapar para encontrar Antônio e compartilhar a notícia que mudaria nossas vidas. O bispo da diocese estava presente, um homem idoso e solene, que se dirigiu ao altar para fazer a apresentação formal. A congregação silenciou quando ele começou a falar, com aquela voz pausada e autoritária que fazia até as crianças pararem de se mexer. E agora, meus queridos fiéis de Currais Novos, é com grande alegria que apresento a vocês o novo pastor dessa paróquia, que vem diretamente do Seminário São José, no Rio de Janeiro, onde completou seus estudos com distinção. Um jovem de grande conhecimento teológico e espiritual, que tenho certeza guiará este rebanho com sabedoria e devoção. O padre Antônio Pereira. Foi aí que meu mundo desabou. Quando vi ele surgindo no altar, vestido com uma batina preta e estola verde, senti meu sangue congelar nas veias. Lá estava ele, meu Antônio, o homem que eu amava, o pai do filho que eu carregava em meu ventre, sendo apresentado como o novo pároco de Currais Novos. Pois é, queridas e queridos, isso acabou comigo, chega a ser difícil contar para outras pessoas, por isso gostaria que vocês retribuíssem através da inscrição no canal e curtindo o vídeo. Obrigado. Naquele momento senti como se o próprio chão da igreja tivesse se aberto sob meus pés. Precisei me segurar no banco da frente para não cair. Minha mãe, ao meu lado, percebeu minha súbita palidez. Ave Maria, menina! Tá passando mal? Sussurrou ela, preocupada. Não consegui responder. Meus olhos estavam fixos no altar, onde Antônio, não Padre Antônio, dirigia-se aos fiéis com a mesma voz suave com que me recitava poemas de amor na gruta da Serra de Santana. Vestia uma batina preta imponente, e seus olhos verdes percorriam a congregação com uma serenidade que nunca tinha visto antes. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Foi tão rápido que ninguém mais percebeu, mas para mim durou uma eternidade. Vi o pânico em seus olhos, seguido por algo que jamais esquecerei. Indiferença. Como se eu fosse apenas mais uma entre as centenas de fiéis presentes. Preciso sair, murmurei para minha mãe, levantando-me cambaleante. Agora não, menina. É falta de respeito. Ralhou ela, puxando-me de volta. Ali fiquei, presa naquele pesadelo, enquanto ele falava sobre sua alegria em servir a comunidade de Currais Novos, sobre sua formação no Seminário do Rio de Janeiro, sobre sua ordenação recente em Roma. Cada palavra era um punhal em meu coração. As últimas semanas repassavam em minha mente como um filme, agora com uma clareza dolorosa. Sua insistência no segredo, as referências à teologia, a transição na vida que mencionava,
os lugares isolados onde nos encontrávamos. Quando finalmente a missa terminou, saí da igreja como quem foge de um incêndio. Ignorei os chamados de minha mãe e corri pelas ruas de paralelepípedo, sem destino certo, apenas querendo distância daquela igreja, daquela verdade que me sufocava. Acabei chegando ao açude Gargalheiras, quase seco devido à estiagem prolongada. Sentei-me numa das pedras à beira d'água e chorei como nunca havia chorado antes. Chorei pelo amor que acreditei ser verdadeiro, pela criança que crescia em meu ventre, pelo futuro que tinha sonhado e que agora se desfazia como poeira ao vento. As águas baixas do açude refletiam um céu sem nuvens, indiferente à minha dor. Era quase noite quando voltei para casa. Minha mãe me esperava na porta, o terço enrolado nos dedos, o rosto marcado pela preocupação e raiva. "Onde você se meteu, criatura? Sair correndo assim da igreja, que desrespeito! O que os vizinhos vão pensar?" "Me deixe, mãe", sussurrei, passando direto para o quarto que dividia com minhas irmãs. Deitei-me vestida mesmo, fingindo dormir quando minhas irmãs entraram. Sabia que precisava encontrar Antônio, Padre Antônio, e confrontá-lo, mas como? Um padre não passeia sozinho com moças, muito menos recebe visitas particulares de jovens solteiras. Na manhã seguinte, levantei antes do amanhecer e vomitei no quintal, atrás do pé de seriguela. Os enjoos matinais se tornavam mais frequentes e logo não conseguiria mais esconder minha condição. Fui para a farmácia como se nada tivesse acontecido, mas por dentro fervia de raiva, medo e confusão. Seu antenor notou minha distração quando errei a contagem dos comprimidos de AAS pela terceira vez. "Tá com a cabeça onde, menina? No céu ou no inferno?" "No purgatório, seu antenor", respondi sem pensar. Ao meio-dia, quando seu antenor saiu para almoçar em casa, deixando-me sozinha para cuidar da farmácia durante a hora do almoço, ele apareceu. Não o Antônio que eu conhecia, mas o Padre Antônio, de batina e colarinho branco. A sineta da porta anunciou sua entrada, e meu coração quase parou. "Marilene", disse ele com a voz controlada de quem ensaia o que vai dizer. "Podemos conversar?" "Agora lembra meu nome, é? Foi apresentado a toda a cidade ontem e nem me viu." "Por favor, baixe a voz", implorou ele, olhando nervosamente para a porta. "Não podemos chamar atenção." "Chamar atenção?" repeti incrédula. "Padre, o senhor não acha que já passou dessa preocupação? Eu estou esperando um filho seu." Ele empalideceu, apoiando-se no balcão como se suas pernas tivessem perdido a força. "Tem certeza?" perguntou finalmente, a voz quase inaudível. "Absoluta. 2 meses sem as regras. Os enjoos toda manhã. Dona Josefa já desconfiou só de olhar para mim." Ele fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma frieza que me assustou. "Você entende o que isso significa? Acabei de ser ordenado. Este é meu primeiro posto como pároco. Tenho uma carreira inteira pela frente." "E eu?" perguntei, a voz embargada. "E nosso filho? O que significa para nós?" "Marilene, seja razoável. O que aconteceu entre nós foi um erro, um momento de fraqueza. Eu estava assustado com a responsabilidade do sacerdócio, questionando minha vocação. Você apareceu como uma tentação, e eu falhei." Cada palavra era como um tapa em meu rosto. Tentação? Erro? Fraqueza? Onde estava o homem que falava de amor eterno, de destino, de almas que se encontram por desígnio divino? "Você me enganou", acusei, as lágrimas agora correndo livremente. "Mentiu sobre tudo." "Não menti sobre tudo", respondeu ele, baixando a voz. "Realmente me importo com você, Marilene. Por isso quero ajudar. Posso arranjar dinheiro, um endereço em Natal onde você pode resolver essa situação. Depois pode recomeçar em outro lugar,
onde ninguém a conheça. Demorei alguns segundos para entender o que ele estava propondo. Quando finalmente compreendi, senti um nojo tão grande que quase vomitei ali mesmo. Está me pedindo para matar nosso filho? Perguntei horrorizada. Por favor, entenda! Ele implorou. É a única solução. Se isso vier à tona, estaremos ambos arruinados. Sua reputação, meu sacerdócio. Saia! Ordenei apontando para a porta. Saia agora! Marilene, por favor, saia! Ele olhou uma última vez para mim, um misto de desespero e determinação em seu rosto, antes de se retirar rapidamente. Assim que a porta fechou, desabei no chão, abraçando meu ventre, onde crescia a única verdade em meio a tantas mentiras. Nos dias que se seguiram, vivi num limbo de indecisão e medo. Cada manhã era uma luta para esconder os enjoos de minha família. Cada noite, deitada no escuro, imaginava o que seria de mim quando a barriga começasse a crescer, quando não pudesse mais esconder. Uma semana depois daquele confronto na farmácia, recebi uma carta anônima na porta de casa. Dentro do envelope, uma passagem de ônibus para Natal e uma quantia em dinheiro que eu jamais tinha visto junta. Não havia mensagem, mas sabia de quem vinha. Peguei o dinheiro e a passagem e joguei no fogo, que aquecia o feijão no fogão, a lenha. Naquela noite, tomei minha decisão. Não iria embora, não resolveria a situação. Enfrentaria as consequências de frente, com a mesma coragem teimosa que meu pai dizia que eu tinha. No domingo seguinte, fui à missa como sempre. Sentei na primeira fila, olhando diretamente para ele enquanto celebrava. Nossos olhares se cruzaram várias vezes, e em cada ocasião, ele desviava primeiro, perturbado com minha presença deliberada. Após a missa, quando os fiéis se aproximavam para cumprimentar o novo padre, entrei na fila. Quando chegou minha vez, segurei sua mão com firmeza. Preciso de uma confissão, padre, disse em voz alta para que todos ouvissem. Tenho um pecado grave para confessar. Vi o medo em seus olhos. Claro, minha filha. O confessionário está disponível após atender todos os fiéis. Obrigada, Padre Antônio. Respondi docemente. É sobre um homem que me seduziu prometendo casamento e agora nega até me conhecer, mesmo enquanto carrego seu filho. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Vi seu rosto perder toda na cor. As confissões são privadas, Marilene, disse ele com firmeza, usando meu nome como um lembrete de que sabia quem eu era. Mas o pecado foi público, não foi, padre? Respondi, ainda sorrindo. O Senhor sempre diz nos sermões que devemos assumir nossas responsabilidades perante Deus. Afastei-me antes que ele pudesse responder, deixando para trás um grupo de beatas chocadas e curiosas. Aquilo era apenas o começo da guerra que eu tinha decidido travar. Na semana seguinte, Currais Novos fervilhava com os rumores. Embora não tivesse acusado diretamente o padre, minhas palavras tinham plantado a semente da dúvida. As pessoas me olhavam com curiosidade e desconfiança quando passava. Meu pai me chamou para uma conversa séria no quintal, longe dos ouvidos de minha mãe e irmãs. É verdade o que andam falando, Marilene? Perguntou sem rodeios. Que estou esperando um filho? Sim, pai. E o pai? Não vai assumir. Respondi simplesmente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, acendendo seu cachimbo de barro e olhando para o céu estrelado. Seu antenor veio falar comigo hoje, disse finalmente. Disse que você não pode mais trabalhar na farmácia. Diz que está preocupado com o que os clientes vão pensar. Aquilo doeu mais do que esperava. O emprego na farmácia era minha única independência, minha única esperança de juntar dinheiro para um futuro melhor. Eu entendo, murmurei. É o padre, não é? Perguntou meu pai de repente.
Olhei para ele surpresa. Vi como você ficou quando ele foi apresentado na igreja. Como correu para fora. E agora esses rumores? Não sou homem estudado, Marilene, mas não sou cego. Não consegui responder. Apenas baixei a cabeça. Então é isso, suspirou. Um padre. Ele cuspiu no chão seco. Esses homens que pregam a palavra de Deus, mas não a seguem, são os piores pecadores. O que vou fazer, pai? Perguntei, a voz embargada pelo choro contido. Não sei, filha. Só sei que você não vai embora. É sangue do meu sangue, e esse menino que você carrega também. Vamos enfrentar isso juntos. Abracei meu pai, chorando abertamente agora. Por um momento senti um alívio imenso por não estar sozinha. No dia seguinte, Padre Antônio apareceu em nossa casa. Minha mãe quase desmaiou de surpresa ao ver o pároco na nossa porta simples de madeira. Vim falar com Marilene, anunciou ele formal. Meu pai apareceu no corredor, os olhos duros como pedras. Pode falar com toda a família, padre, respondeu, o tom deixando claro que não haveria conversa privada. O padre hesitou, claramente desconfortável. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Vim oferecer ajuda espiritual a Marilene neste momento difícil, disse finalmente. A igreja não abandona seus filhos, mesmo nos momentos de erro. Erro, repetiu meu pai, dando um passo à frente. Que erro o senhor está falando, padre? A situação de sua filha, respondeu ele, evitando olhar diretamente para mim. E o senhor sabe dessa situação como? Posso saber? Continuou meu pai, aproximando-se mais. Vi o momento exato em que Antônio percebeu a armadilha em que havia caído. Como poderia saber da minha gravidez se eu não tinha ido à confissão, se ninguém da minha família havia contado? Os rumores, gaguejou ele. A cidade é pequena. Muito pequena mesmo, concordou meu pai. Tão pequena que todo mundo quer saber quem é o homem que engravidou minha filha e agora não quer assumir a responsabilidade. O senhor não saberia quem é. Saberia, padre? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe olhava de um para o outro confusa. Minhas irmãs cochichavam no canto da sala. E eu, no centro de tudo, sentia meu mundo desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Não sei de nada disso, respondeu finalmente o padre. Vim apenas oferecer conforto espiritual. Não precisamos do seu conforto, cortou meu pai. Marilene tem o conforto da família. E quanto ao pai da criança, Deus sabe quem é e vai cobrar dele no devido tempo. Padre Antônio deixou nossa casa derrotado, os ombros curvados sob o peso da batina preta. Ao fechar a porta, meu pai se virou para mim. Ele vai tentar de novo, disse. Homens como ele sempre tentam se safar. Esteja preparada. E eu estava. Estava preparada para o que viesse, porque agora não lutava apenas por mim, mas pelo filho que crescia em meu ventre, e pela verdade que nem mesmo um representante de Deus poderia esconder para sempre. À medida que minha barriga crescia, o espaço ao meu redor diminuía. Currais novos que sempre me parecera pequena demais para meus sonhos, agora se tornava sufocante. As ruas de paralelepípedo que percorri a vida inteira transformaram-se em um campo minado de olhares acusadores e cochichos mal disfarçados. Maio de 1962 chegou com uma chuva inesperada que trouxe alívio temporário à estiagem, mas nenhum alívio para minha situação. Já no terceiro mês de gravidez, os sinais tornavam-se evidentes para quem prestasse atenção. Não podia mais esconder os enjoos matinais, nem a ausência das regras, como chamávamos. Minha mãe, que no início negava o óbvio para si mesma, finalmente me confrontou enquanto lavávamos roupa no tanque do quintal. É verdade o que seu pai está dizendo? Está esperando criança?
Suas mãos enrugadas esfregavam com força um lençol branco, como se pudesse limpar a mancha que eu havia trazido para ferir a família. É verdade, mãe, respondi, mantendo o queixo erguido, embora por dentro tremesse como vara verde. O esfregão parou. Minha mãe ficou imóvel, olhando para a água ensaboada. Quando finalmente falou, sua voz parecia vir de muito longe. E o que seu pai falou sobre o padre? Isso também é verdade? O silêncio foi minha resposta. Ela largou o lençol na água, secou as mãos no avental e fez algo que jamais esquecerei. Ajoelhou-se ali mesmo, no chão de terra batida, e começou a rezar em voz alta, pedindo a Deus que perdoasse os pecados da filha e castigasse o falso pastor que havia desencaminhado uma de suas ovelhas. Mãe, por favor, levante, implorei, constrangida com aquela cena. Uma filha minha, grávida de um padre. Lamentou ela, ainda de joelhos. Que vergonha, Marilene! Que vergonha! O que vão pensar os vizinhos? Como vou olhar para a face de Nosso Senhor no dia do juízo? Naquele momento, entendi que minha mãe se preocupava mais com o julgamento alheio do que com minha dor. Seus valores, forjados numa sociedade implacável com mulheres como eu, não permitiam ver além da vergonha que eu representava. Diferente de meu pai, que apesar do choque inicial, mantinha-se ao meu lado com uma solidariedade silenciosa. No domingo seguinte tentei ir à missa como sempre fazia. Vesti meu único vestido bom, um azul de algodão que já começava a ficar justo na cintura, e segui com minha família. Ao entrarmos na igreja, o burburinho diminuiu até se transformar num silêncio cortante. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros acusadores, poucos compassivos. Sentamos no nosso lugar habitual, e quando o padre Antônio apareceu no altar, senti o peso do olhar de minha mãe sobre mim, como se esperasse alguma reação, alguma confissão pública. Mantive-me firme, olhando diretamente para ele durante toda a celebração. No sermão, ele falou sobre pecado e redenção, sobre como o arrependimento sincero podia salvar almas perdidas. Em certo momento, seus olhos encontraram os meus, e por um breve instante, vi o homem por trás da batina. O homem que me recitava Pablo Neruda sob o céu estrelado do sertão. Ao final da missa, quando os fiéis se levantaram para sair, Dona Raimunda, a costureira mais respeitada da cidade e presidente da Irmandade do Santíssimo, parou ao nosso lado. Severina, disse a minha mãe, ignorando minha presença. Acho melhor sua filha não vir mais à igreja por enquanto. Está causando distração durante a celebração. Quando a situação estiver resolvida, ela pode voltar. Minha mãe abaixou a cabeça, mortificada. Meu pai, que raramente demonstrava emoções, deu um passo à frente. Minha filha vai à casa de Deus quando quiser, Dona Raimunda. Se isso causa distração, o problema não é dela, é de quem se distrai. Saímos da igreja de cabeça erguida, mas aquela foi a última vez que entrei na matriz de Currais Novos por muitos anos. Não pela proibição de Dona Raimunda, mas porque percebi que aquele não era mais um lugar de conforto para mim. A fé que me haviam ensinado desde criança parecia não ter espaço para uma mulher na minha situação. A notícia da minha gravidez espalhou-se rapidamente, como só acontece em cidades pequenas. Em junho, quando minha barriga já formava uma pequena saliência sob os vestidos, tornara-me oficialmente uma pária. As amigas que cresceram comigo atravessavam a rua para não me cumprimentar. Na feira, as vendedoras me atendiam com visível relutância. Algumas até se recusando a tocar no dinheiro que eu oferecia, como se minha condição fosse contagiosa. Sem o emprego na farmácia, passei a ajudar em casa e a fazer pequenos trabalhos de costura que minha mãe, antes de tudo uma mulher prática, conseguia para mim. Se vai ter essa criança, precisa trabalhar dobrado agora, dizia ela, entregando-me lençóis para banhá-los. Júlio trouxe uma reviravolta inesperada.
O bispo da diocese de Caicó fez uma visita surpresa a Currais Novos. Os rumores sobre um possível escândalo envolvendo o novo pároco haviam chegado aos seus ouvidos. Durante 3 dias, reuniu-se com as figuras proeminentes da cidade, incluindo o prefeito, o delegado e as matriarcas das famílias tradicionais. No último dia de sua visita, nossa família recebeu uma intimação para comparecer à casa paroquial. Meu pai, homem de poucas palavras mas firme em suas convicções, insistiu que eu não fosse. "Querem abafar o caso? Está na cara", disse ele acendendo seu cachimbo. "Vão tentar comprar nosso silêncio ou nos ameaçar. Eu vou sozinho." "Eu também vou", declarei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. "É a minha história, pai. Minha e do meu filho." Ele me olhou longamente. Depois assentiu com um movimento quase imperceptível da cabeça. Na casa paroquial, fomos recebidos não na sala destinada às visitas comuns, mas no escritório do padre. Um cômodo austero com uma grande cruz de madeira na parede, atrás da escrivaninha. O bispo, um homem corpulento de cabelos grisalhos e olhar severo, estava sentado à mesa. Ao seu lado, de pé, Padre Antônio parecia diminuído, quase irreconhecível em sua expressão derrotada. "Sentem-se", ordenou o bispo, indicando 2 cadeiras simples à nossa frente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede e o canto distante de um galo no quintal. "Estamos aqui para resolver uma situação delicada", começou o bispo, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Chegou ao meu conhecimento que sua filha, Senhor Joaquim, está fazendo sérias acusações contra o padre Antônio." "Minha filha não acusou ninguém, Excelência", respondeu meu pai calmamente. "Apenas disse que está esperando um filho e que o pai não quer assumir. E de alguma forma os rumores apontam para o padre Antônio como o suposto pai", continuou o bispo, franzindo o senho. "Compreende a gravidade dessas insinuações?" "Compreendo a gravidade de um homem que promete casamento a uma moça, a deixa em situação delicada e depois finge não conhecê-la", rebateu meu pai, sem se intimidar. O bispo suspirou profundamente, olhando para Padre Antônio, que mantinha os olhos fixos no chão. "O padre Antônio nega veementemente qualquer envolvimento com sua filha", declarou o bispo. "Afirma que nunca a conheceu antes de chegar a Currais Novos para assumir a paróquia." Finalmente resolvi falar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Se nunca me conheceu, como sabia meu nome quando entrou na farmácia naquele dia? Como sabia sobre minha condição quando ninguém tinha contado a ele?" O rosto do padre empalideceu. O bispo olhou para ele, uma pergunta silenciosa pairando no ar. "Eu apenas ouvi comentários", gaguejou Padre Antônio. "A cidade é pequena. Pequena o suficiente para todo mundo saber que o senhor chegou semanas antes de ser apresentado oficialmente." Continuei, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvir. "Pequena o suficiente para saber onde nos encontrávamos, na gruta da Serra de Santana, nas ruínas da estrada de Acari." Um silêncio pesado seguiu minhas palavras. O bispo olhava agora de mim para o padre, cujo rosto havia passado do branco ao vermelho intenso. "Padre Antônio!" A voz do bispo era baixa, perigosa. "Há algo que precise me contar?" O que se seguiu foi uma das cenas mais dolorosas que presenciei. O homem que eu amava, que me prometera mundos e fundos sob as estrelas do sertão, desmoronou diante dos meus olhos. Entre lágrimas, confessou seu momento de fraqueza, como chamou nosso amor. Disse que havia chegado a Currais Novos, atormentado por dúvidas sobre sua vocação, que me encontrou e sucumbiu à tentação. Cada palavra era uma facada. Não pelo que revelava, mas pelo que omitia. Os planos que fizera comigo, as promessas,
As declarações de amor eterno. Na versão dele, eu não passava de uma tentação a ser superada, um obstáculo em seu caminho de dedicação a Deus. O bispo, após ouvir a confissão, fechou os olhos por um momento, como se buscasse orientação divina. A igreja não pode tolerar escândalo, declarou finalmente. Padre Antônio será transferido imediatamente para um retiro de penitência, onde refletirá sobre seus atos e buscará o perdão divino. Virando-se para nós, continuou. Quanto a vocês, a diocese está disposta a oferecer compensação. Dinheiro para que sua filha possa ir para outra cidade, recomeçar longe daqui. Educação para a criança em um colégio católico quando chegar à idade. É mais do que generoso, considerando as circunstâncias. Meu pai se levantou lentamente, a dignidade emanando de cada centímetro de seu corpo magro e curtido pelo sol. Minha filha não vai a lugar nenhum, Excelência. Esta é nossa terra, nosso lugar. Se alguém tem que sair, não é ela. O bispo também se levantou, irritado com a recusa. Seja razoável, homem. Pense no futuro de sua filha, da criança. Que vida terão aqui? Rejeitados, apontados, motivo de escárnio. Uma vida honesta, respondeu meu pai. Uma vida sem mentiras. Uma vida onde se olha nos olhos dos outros sem baixar a cabeça. Prefiro isso a todo o dinheiro que a igreja pode oferecer. Saímos da casa paroquial sem olhar para trás. Senti um misto de alívio e terror. Alívio por Antônio ter finalmente admitido a verdade. Terror pelo futuro incerto que me aguardava. Uma semana depois, Padre Antônio deixou Currais Novos discretamente, durante a madrugada. Foi substituído por um padre idoso, transferido às pressas de uma paróquia vizinha. Os fiéis foram informados apenas que seu jovem pároco havia sido chamado para uma missão especial em outro lugar. Alguns acreditaram, outros não. Mas o assunto, como tantos escândalos na pequena Currais Novos, gradualmente foi se transformando em um murmúrio, um segredo compartilhado em conversas de esquina, em olhares de soslaio quando eu passava. Os meses seguintes foram os mais solitários da minha vida. À medida que minha barriga crescia, meu mundo se encolhia. Não tinha mais amigas, não frequentava mais a igreja, não ia mais às festas da cidade. Meu universo se resumia à nossa casa simples, ao quintal onde ajudava minha mãe com a roupa, e as raras saídas para comprar o essencial na feira. Minha mãe, inicialmente tão revoltada com minha desgraça, foi aos poucos amolecendo. Certa tarde, enquanto eu costurava um pequeno lençol para o bebê, usando retalhos que ela havia guardado por anos, a surpreendi olhando para mim com uma expressão que não via desde criança. "Vai ser menino ou menina?" perguntou, sentando-se ao meu lado. "Não sei", respondi, surpresa com seu súbito interesse. "Como a gente pode saber?" Ela sorriu, um sorriso tímido, quase envergonhado. "A barriga pontuda para a frente é menino, espalhada pelos lados é menina." Ela se aproximou, hesitante, e tocou minha barriga pela primeira vez, desde que soubera da gravidez. "Esse aqui é menino. Está saindo igualzinho a barriga que eu tive com seu irmão José." Não consegui conter as lágrimas. Aquele pequeno gesto de aceitação, após meses de frieza, significava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Em dezembro de 1962, quando as primeiras trovoadas anunciavam o possível retorno das chuvas, os primeiros sinais do parto apareceram. Era uma noite quente, abafada, sem uma única estrela no céu coberto por nuvens pesadas. "É o menino que vem", anunciou minha mãe, assumindo o comando da situação. "Joaquim, vá chamar Dona Josefa." Dona Josefa, a parteira que havia trazido ao mundo metade da população de Currais Novos, chegou com sua maleta de couro gasto e seu olhar experiente. Examinou-me rapidamente e declarou: "Vai demorar ainda.
Primeiro filho sempre demora. Vamos preparar as coisas. As horas que se seguiram foram um borrão de dor, medo e esperança. As contrações aumentavam em intensidade, fazendo-me agarrar com força as mãos calejadas de minha mãe, que não saiu do meu lado nem por um minuto. Força, minha filha, ela murmurava em meu ouvido. Força. Toda mulher passa por isso. É nossa cruz e nossa bênção. Na madrugada do dia 15 de dezembro de 1962, entre gritos que pareciam vir das profundezas da minha alma, meu filho veio ao mundo. Um menino forte, de pulmões poderosos, que anunciou sua chegada com um choro vigoroso que ecoou pela casa inteira. É a cara do pai, declarou Dona Josefa, enquanto o limpava e enrolava em um lençol branco. Depois, olhando para mim com uma expressão significativa, acrescentou: Não tem como negar. Quando o colocaram em meus braços, olhei pela primeira vez para aquele rostinho vermelho e irritado, para os poucos cabelos escuros, para as mãos minúsculas que se agitavam no ar, como se protestassem contra a rudeza do mundo. E naquele momento, todas as dores, todas as humilhações, todas as rejeições pareceram valer a pena. Como vai chamá-lo? Perguntou minha mãe, olhando com curiosidade para o neto. Não tinha pensado nisso ainda. Ou talvez tivesse, sem admitir para mim mesma. O nome veio aos meus lábios naturalmente. José, como meu pai. Meu pai, que esperava ansiosamente no quintal, fumando um cigarro após o outro, foi chamado para conhecer o neto. Entrou no quarto hesitante, desacostumado com a intimidade daquele ambiente feminino de parto. Quando viu o pequeno José em meus braços, algo em seu rosto endurecido pelo sol e pelas dificuldades da vida, se suavizou. Posso pegar? Perguntou, a voz rouca de emoção. Entreguei-lhe o bebê com cuidado. Meu pai, aquele homem de mãos grossas, acostumadas ao cabo da enxada e às rédeas dos jumentos, segurou seu neto como se fosse feito do mais delicado cristal. Bem-vindo, José, murmurou, a voz embargada. Seu avô vai cuidar de você. Nesse momento entendi que, apesar de todas as adversidades que ainda enfrentaríamos, não estávamos sozinhos. Tínhamos uma família, imperfeita e machucada, mas ainda assim uma família. Precisamos registrá-lo, disse meu pai, ainda embalando o catil-bebê. José Ferreira da Costa, filho de Marilene Ferreira da Costa e... Hesitou, olhando para mim. Filho de Marilene Ferreira da Costa. Completei firmemente. Apenas isso. Meu pai assentiu, compreendendo minha decisão. Se Antônio havia negado nosso filho, seu nome não constaria no registro. José seria só meu, e da família que realmente o queria. As primeiras semanas com José foram um turbilhão de emoções. Noites sem dormir, fraldas de pano para lavar, mamadeiras para preparar quando meu leite não foi suficiente. Mas em meio ao cansaço e às incertezas, havia uma alegria nova, um propósito que eu nunca tinha experimentado antes. Janeiro de 1963 chegou com chuvas fortes que encheram os açudes e fizeram o sertão florescer. Enquanto o mundo lá fora se renovava, eu também me renovava. Não mais como a menina sonhadora da farmácia, mas como uma mulher, uma mãe, determinada a construir um futuro para meu filho, apesar de todas as rejeições e todos os desprezos. O pequeno José, alheio às complicações que cercaram sua chegada, crescia forte e saudável. Seus olhos, inicialmente azul-acinzentados como os de todos os bebês, começaram a mostrar um tom verde claro, que era um lembrete constante de sua origem. Mas em vez de me entristecer, aqueles olhos se tornaram minha força, minha determinação para seguir em frente. Uma tarde, quando José tinha completado 1 mês, recebi uma visita inesperada. Dona Josefa, a parteira, apareceu em nossa casa não para verificar o bebê,
como eu inicialmente pensei, mas para me fazer uma proposta. Preciso de ajuda, Marilene, disse ela direto ao ponto, como era seu costume. Estou ficando velha e há muitas mulheres precisando de assistência. Gostei do jeito que você enfrentou o parto, sem desmaios nem histeria. Tem mão boa e olho atento. Quer aprender o ofício de parteira comigo? Aquela oferta era mais do que eu poderia esperar. Era uma chance de reconstruir minha vida, de ter um propósito além da maternidade, de quem sabe realizar uma versão do sonho de ser enfermeira que parecia tão distante agora. Quero sim, Dona Josefa, respondi sem hesitar. Mas e o José? Como vou fazer? Traga ele junto, respondeu ela pragmática. Um futuro parteiro, quem sabe? Acrescentou com uma risada rouca. Além do mais, as mulheres vão se sentir mais à vontade vendo que você também é mãe. Entende o que elas passam. E assim, enquanto currais novos continuava a me olhar com desconfiança, enquanto as portas das famílias de bem permaneciam fechadas para mim, uma nova porta se abria. Uma porta que me levaria por um caminho que eu jamais imaginara, mas que se revelaria a verdadeira vocação da minha vida. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. O pequeno José crescia forte como mandacaru depois da chuva, enchendo nossa casa simples com seus risos e descobertas. Seus olhos verdes, espelhos do pai ausente, brilhavam com uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Sob a tutela de Dona Josefa, aprendia o ofício antigo das parteiras. Não havia livros nem cadernos. O conhecimento era transmitido da mesma forma que as mulheres faziam há gerações. Na prática, observando, tocando, percebendo os sinais que o corpo da mulher oferecia. Confie nos seus instintos, Marilene, repetia Dona Josefa, enquanto me ensinava a palpar uma barriga para identificar a posição do bebê. Suas mãos sabem mais do que sua cabeça. Em 1965, quando José completou 3 anos, já tinha ajudado a trazer ao mundo 17 crianças. A primeira vez foi assustadora. Uma jovem de 15 anos, grávida do primo que havia fugido para o Recife. Vi nela o reflexo do meu próprio desespero anos antes, mas agora estava do outro lado, não como vítima, mas como auxílio. Respire fundo, menina. Respire e força, orientei, repetindo as palavras que Dona Josefa usava, enquanto segurava suas mãos suadas pelo esforço. Quando o bebê finalmente veio ao mundo e seu choro cortou o silêncio da madrugada, senti uma emoção inexplicável percorrer meu corpo. Você fez um bom trabalho, Marilene, disse Dona Josefa depois, enquanto limpávamos os instrumentos. Tenho dom. Aquele elogio, vindo de uma mulher tão avara em reconhecimentos, significou mais que qualquer diploma poderia significar. O trabalho como aprendiz de parteira não rendia muito dinheiro. Às vezes, era pago com galinhas, farinha, o que a família pudesse oferecer. Mas era suficiente para complementar o que ganhava com costuras e o que meu pai trazia da roça. José nunca passou fome. Sempre teve roupas limpas, mesmo que remendadas. E aos poucos, quase imperceptivelmente, o modo como éramos tratados na cidade começou a mudar. Não foi uma transformação dramática. As portas das famílias de bem ainda permaneciam fechadas. Os convites para festas e casamentos não chegavam. Algumas mulheres ainda atravessavam a rua para não cruzar comigo. Mas outras, principalmente aquelas que eu havia ajudado na hora mais vulnerável de suas vidas, começavam a me cumprimentar, a trocar algumas palavras, a defender meu nome quando os mexericos começavam. A Marilene tem mãos abençoadas, ouvi Dona Carminha, esposa do açougueiro, dizer uma vez na feira. Se não fosse por ela, meu Carlinhos não estaria vivo. Estava todo enrolado no cordão roxinho. Foi ela quem salvou. Essas pequenas vitórias, somadas dia após dia,
construíam lentamente um novo lugar para mim na comunidade. Não mais como a moça perdida ou a mãe solteira, mas como a Marilene parteira. Alguém com uma função, um propósito, um valor. Quando José completou 4 anos, era tempo de começar a pensar em sua educação. A única escola pública da cidade ficava longe de nossa casa, e eu temia pelo tratamento que meu filho receberia lá. Vão judiar dele, mãe. Confessei meu medo uma tarde, enquanto debulhávamos feijão no terreiro. Vão chamar ele de filho sem pai, dizer coisas horríveis. Minha mãe, que nos anos de convivência com o neto havia se transformado, deixando a rigidez inicial dar lugar a um amor feroz pelo menino de olhos verdes, assentiu compreensiva. É verdade, mas se não for para a escola, como vai aprender? Quer que cresça como nós, mal sabendo assinar o nome? A resposta para esse dilema veio de uma fonte inesperada. Seu Manuel, o vendedor de tecidos que vinha do Recife a cada 3 meses, com sua Kombi carregada de novidades, passou a trazer livros infantis para José a meu pedido. Comecei a ensiná-lo em casa, usando o pouco que eu mesma tinha aprendido nos 4 anos de escola que tive. Uma tarde, enquanto José e eu estávamos sentados debaixo do pé de juazeiro no quintal, ele com um livro de ABC no colo, fomos surpreendidos por uma visita inesperada. Dona Dulce, a professora aposentada que havia dado aulas para minha geração, apareceu em nosso portão. Vim ver o menino dos olhos verdes que todo mundo comenta, disse ela direto ao ponto, como era seu costume. Dizem que ele é esperto como uma raposa. José, normalmente tímido com estranhos, levantou-se e estendeu a mão para a senhora de cabelos brancos, presos em um coque severo. Bom dia, dona professora, disse com uma seriedade que não combinava com seus 4 anos. Quer conhecer minhas letras? Dona Dulce sorriu, pegando o livro que ele oferecia. Mostre-me o que sabe, jovem José. Para meu orgulho, José recitou todo o alfabeto sem erros, apontando cada letra com seu dedinho. Depois leu com alguma dificuldade pequenas palavras que eu havia ensinado. Bola, casa, pato, mãos. Quando terminou, olhou ansiosamente para essa professora, esperando aprovação. Muito bem, José. Muito bem mesmo. Depois, virando-se para mim. Quem ensinou? Eu mesma, respondi um pouco acanhada. Com o que lembro da escola e alguns livros que seu Manuel traz. Dona Dulce observou-me atentamente por alguns instantes, antes de fazer uma proposta que mudaria nossas vidas. Estou velha, Marilene. Os olhos já não enxergam bem e as mãos tremem demais para escrever no quadro. Mas ainda sei ensinar. Tenho uma pequena sala nos fundos de minha casa, onde dou aulas particulares para algumas crianças cujos pais podem pagar. Seu menino tem potencial e você também. Proponho um acordo. Você me ajuda com as aulas. Escreve no quadro, corrige os cadernos. E em troca, José estuda de graça. E você aprende o que não pôde antes. A proposta era tão inesperada que fiquei sem palavras por alguns instantes. José, percebendo minha hesitação, puxou minha saia. Quero ir, mãe. Quero aprender mais. No dia seguinte, José e eu iniciamos uma nova etapa em nossas vidas. De manhã, ele estudava com as outras crianças. Filhos de comerciantes, do dentista, do farmacêutico que me substituíra, enquanto eu ajudava Dona Dulce. À tarde, era minha vez de sentar no banco escolar, aprendendo o que havia perdido quando tive que deixar a escola para trabalhar na farmácia. Você tem facilidade com números, comentou Dona Dulce, após me ver resolver rapidamente um problema de matemática que havia proposto. E escreve melhor que muitos que tiveram mais estudo. Aquele reconhecimento vindo de uma mulher respeitada na comunidade era um bálsamo para minhas feridas ainda não completamente cicatrizadas. As outras mães, inicialmente relutantes com a presença de José e a minha na sala de aula de Dona Dulce,
gradualmente foram baixando a guarda. Os resultados do menino falavam por si. Logo ele estava à frente das outras crianças, devorando livros, fazendo perguntas que deixavam a velha professora impressionada. "De onde vem toda essa inteligência?" perguntou Dona Carminha certa vez, quando as mães esperavam os filhos no portão. Antes que eu pudesse responder, outra mãe, que até então havia me tratado com frieza, respondeu. "Da mãe, é claro. Vê como ela ajuda a Dona Dulce? Tem cabeça boa." Aquele comentário, feito casualmente, foi um reconhecimento que nunca esperei receber. José crescia não apenas em tamanho, mas em personalidade. Era um menino sereno, observador, com uma maturidade que surpreendia todos. Aos 6 anos, já me acompanhava em algumas visitas como aprendiz de parteira, carregando minha pequena maleta com ervas e instrumentos. "Esse menino vai ser doutor", profetizou Dona Josefa, quando o viu organizando meticulosamente as ervas em pequenos frascos, escrevendo cuidadosamente o nome de cada uma com sua letra infantil. A ideia de José, filho de uma mãe solteira de Currais Novos, tornar-se doutor parecia tão distante quanto a lua. Mas, secretamente, comecei a alimentar esse sonho. Em 1969, uma notícia abalou nossa pequena rotina. Dona Josefa, já com quase 80 anos, adoeceu gravemente. Uma pneumonia que começou como uma simples tosse transformou-se rapidamente em algo mais sério. Em poucos dias, a velha parteira que havia trazido ao mundo mais de 1000 crianças estava confinada à cama, respirando com dificuldade. "Marilene", chamou-me com voz fraca quando fui visitá-la. "Venha cá." Aproximei-me da cama onde ela jazia, a pele amarelada contrastando com os lençóis brancos. "Estou indo, menina", disse sem rodeios. "Mas não posso ir sem deixar as coisas em ordem." Com esforço, indicou uma velha mala de couro sob a cama. Peguei-a, colocando-a sobre seus pés cobertos pelo lençol. "Abra!" ordenou. Dentro da mala estavam seus instrumentos de parteira. Tesouras, pinças, um estetoscópio antigo, frascos de ervas medicinais, um caderno surrado com anotações em uma caligrafia tremida. "Tudo isso agora é seu", declarou. "Você é a parteira de Currais Novos agora. A única." Engoli em seco, sentindo o peso daquela responsabilidade. "Mas, Dona Josefa, ainda tenho tanto a aprender." Ela balançou a cabeça, impaciente mesmo à beira da morte. "Bobagem. Você já sabe tudo que é importante. O resto vem com o tempo. Só lembre-se, confie nas suas mãos." 3 dias depois, Dona Josefa partiu deste mundo tão discretamente quanto havia vivido. Seu funeral reuniu praticamente toda a cidade. Homens, mulheres e crianças que ela havia ajudado a vir ao mundo. Padre Clementino, que substituíra Antônio, celebrou uma missa comovente, destacando o serviço da parteira à comunidade. Estava ao lado do caixão, segurando José pela mão, quando o delegado Alencar se aproximou. "Dona Marilene", disse formalmente, usando o dona que nunca havia sido associado ao meu nome antes. "Precisamos conversar sobre a questão das parteiras na cidade. Agora que Dona Josefa... Bem, agora que ela se foi, estamos sem ninguém." "Na verdade, delegado", respondi, fortalecida por uma confiança que vinha crescendo em mim nos últimos anos. "Dona Josefa me treinou por 7 anos. Sou parteira há muito tempo." Ele pareceu aliviado, embora um pouco surpreso. "Sendo assim, acho que preciso registrar isso oficialmente. A prefeitura tem um pequeno subsídio para minha parteira da cidade. Não é muito, mas é alguma coisa." Aquela conversa, em meio ao luto pela mulher que havia me dado uma nova chance, marcou um momento decisivo. No dia seguinte, o nome Marilene Ferreira da Costa, parteira, foi oficialmente registrado nos livros da prefeitura. Pela primeira vez desde que José nascera, tinha um reconhecimento oficial,
um lugar na sociedade além das margens. 1970 chegou com mudanças significativas em nossas vidas. Com o pequeno salário da prefeitura, somado ao que ganhava com os partos e com as aulas que continuava a dar com Dona Dulce, consegui juntar dinheiro suficiente para uma reforma modesta em nossa casa. Construímos um cômodo adicional, que se tornou meu consultório de parteira. Pintamos as paredes de branco, colocamos uma placa simples na frente. Marilene Parteira. Atendimento dia e noite. José, agora com 8 anos, já era reconhecido na pequena escola municipal, que frequentava como o melhor aluno de sua classe. Sua inteligência aguçada e sede de conhecimento o destacavam entre os colegas. Os professores, inicialmente reticentes em relação ao filho da parteira sem pai, agora o apontavam como exemplo. "Seu filho tem um futuro, Marilene", disse-me a diretora durante uma reunião escolar. "Deveria pensar em mandá-lo estudar em Natal quando for mais velho. Aqui não temos ginásio, e seria uma pena desperdiçar tanto talento." A ideia de enviar José para longe me aterrorizava, mas ao mesmo tempo sabia que era o caminho para que ele realizasse seu potencial. Comecei a guardar ainda mais dinheiro, economizando cada centavo possível, vendendo costuras extras, atendendo mais partos, dando aulas particulares para adultos que queriam aprender a ler. Enquanto o Brasil vivia os anos do chamado milagre econômico, com grandes obras e promessas de progresso, nossa vida em Currais Novos seguia em seu ritmo próprio. A televisão chegou à cidade, trazendo imagens de um mundo que parecia distante de nossa realidade. José ficava fascinado com os programas educativos, absorvendo informações como uma esponja. Em uma tarde de maio de 1971, fui chamada às pressas para atender um parto difícil. Neide, a jovem esposa do novo gerente do banco, estava em trabalho de parto havia mais de 12 horas e o bebê não descia. "Chamaram o médico de Caicó", informou-me sua mãe desesperada. "Mas a estrada está ruim por causa das chuvas. Não sabemos se chegará a tempo." Avaliei a situação com cuidado, usando todo o conhecimento que Dona Josefa havia me transmitido. A posição do bebê estava complicada. Um ombro preso, impedindo a progressão normal do parto. "Vou tentar uma manobra", anunciei, mantendo a voz calma apesar do nervosismo que sentia por dentro. "Mas preciso que todos saiam, exceto uma pessoa para me ajudar." Com as mãos firmes, orientadas mais pela intuição do que pela teoria, consegui reposicionar o bebê. 20 minutos depois, um menino robusto veio ao mundo, chorando com força. Quando tudo estava limpo e organizado, a mãe e o bebê fora de perigo, o médico finalmente chegou. Dr. Mário, formado em Recife, era conhecido por seu desprezo pelas parteiras, que considerava supersticiosas e perigosas. Entrou no quarto com ar autoritário, pronto para assumir o controle da situação. "Estou vendo que a criança já nasceu", comentou, examinando superficialmente mãe e filho. Depois, virando-se para mim. "Teve alguma complicação?" "Distócia de ombro", respondi calmamente, usando o termo técnico que havia aprendido nos livros de obstetrícia que comprava sempre que seu Manuel ia a Recife. "Usei a manobra de McRoberts." A surpresa no rosto do médico foi visível. "Onde uma parteira de interior aprendeu sobre a manobra de McRoberts?" perguntou incrédulo. "Nos livros, doutor. E na prática. Tenho 9 anos de experiência." Ele me observou com um novo olhar, uma mistura de respeito relutante e curiosidade. "Interessante", murmurou, antes de se voltar para examinar mais detalhadamente a mãe e o bebê. Quando terminamos, ele me convidou para um café na cozinha da casa. Ali, para minha surpresa, propôs uma parceria. "Venho a Currais Novos apenas uma vez por semana, e a cidade precisa de cuidados médicos diários.
Você tem conhecimento e experiência. Poderíamos trabalhar juntos. Você cuida dos casos rotineiros, dos partos normais e me chama quando houver complicações. Aquela proposta representava um reconhecimento que nunca imaginei receber. Um médico, formado, reconhecendo meu valor como profissional de saúde. Mais do que isso, era uma oportunidade de aprender mais, de expandir meus conhecimentos para além do que os livros e a experiência tinham me ensinado. Aceito, doutor, respondi sem hesitação. Mas tenho uma condição. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com minha audácia. Qual seria? Quero que me ensine, que me explique o que está fazendo e por quê. Quero aprender medicina de verdade. Dr. Mário riu, um riso genuíno de admiração. Sabe que poderia ter sido uma excelente médica, Dona Marilene? É uma pena que as circunstâncias... As circunstâncias me fizeram quem sou, doutor. Interrompi. E não me arrependo de nada. Voltei para casa naquela noite com um sentimento de vitória. José me esperava acordado, ansioso para saber do parto. Deu tudo certo, mãe? Perguntou, seus olhos verdes brilhando à luz do lampião. Deu, meu filho. Deu tudo certo. Sorri, afagando seus cabelos. E sabe de uma coisa? Acho que finalmente encontramos nosso caminho. Ele sorriu de volta. Um sorriso que iluminava não apenas seu rosto, mas toda a nossa pequena casa, toda a nossa existência, que, contra todas as probabilidades, havíamos construído com dignidade e propósito. Sempre soube que você conseguiria, mãe. Disse simplesmente, com a sabedoria que parecia além de seus 8 anos. Você sempre encontra um jeito. E era verdade. De alguma forma, apesar de todos os obstáculos, de todos os preconceitos, de todas as portas fechadas, eu havia encontrado um caminho. Não o caminho que sonhei quando jovem, trabalhando na farmácia e guardando dinheiro para estudar enfermagem. Mas um caminho igualmente significativo, construído com resiliência, trabalho árduo e, acima de tudo, amor pelo meu filho, pelo meu ofício, pela vida que havíamos forjado a partir das cinzas de sonhos quebrados. Aquela noite, deitada em minha cama simples, refleti sobre a jornada que havia percorrido desde aquela tarde fatídica na igreja, quando vi Antônio vestido de padre no altar. O caminho havia sido árduo, cheio de espinhos, mas também de flores inesperadas que brotavam nos lugares mais improváveis. E cada passo desse caminho, cada obstáculo superado, cada pequena vitória, havia me transformado na mulher que eu era agora. Não mais vítima, não mais pária, mas Marilene, a parteira de Currais Novos, mãe de José, uma mulher que havia conquistado seu lugar no mundo através de suas próprias mãos. Os anos passaram com a rapidez de nuvens empurradas pelo vento do sertão. José cresceu forte, inteligente e determinado. Aos 12 anos, em 1974, ganhou uma bolsa para estudar no Colégio dos Padres em Natal. Uma oportunidade que custou lágrimas a nós dois, mas que não podíamos recusar. Eu volto todos os finais de semana, mãe, prometeu ele, segurando minhas mãos enquanto esperávamos o ônibus que o levaria para a capital. E vou estudar tanto que a senhora vai ter orgulho de mim. Já tenho orgulho, meu filho, respondi, engolindo o choro que ameaçava me derrubar ali mesmo na rodoviária, improvisada de Currais Novos. Mais do que você imagina. O ônibus da empresa São Luís chegou levantando poeira, seus pneus gastos rangendo no asfalto irregular. José abraçou-me uma última vez, pegou sua mala de papelão onde eu havia guardado suas poucas roupas, alguns livros e a medalha de São José que meu pai insistira que ele levasse para proteção. Vê-lo partir foi como perder um pedaço de mim mesma. Por mais que soubesse que era o melhor para seu futuro, que era a chance que eu mesma nunca tive, ainda assim doía como ferida aberta. Voltei para casa amparada por meu pai, que entendia minha dor sem precisar de palavras.
Ele volta, filha. Disse simplesmente. E quando voltar, estará ainda melhor. E, de fato, José voltava quase todos os fins de semana, trazendo histórias da cidade grande, livros emprestados da biblioteca do colégio e notas que eram motivo de orgulho para todos nós. Nos 3 anos seguintes, essa se tornou nossa rotina. A espera ansiosa por sua chegada na sexta-feira, o fim de semana cheio de conversas e risos, a despedida dolorosa na madrugada de segunda-feira. Em 1977, a vida trouxe uma mudança inesperada. Doutor Mário, com quem eu trabalhava há anos, recebeu um convite para dirigir um hospital em Natal. Antes de partir, chamou-me para uma conversa. Dona Marilene, disse ele, usando o título de respeito que a comunidade já tinha me concedido há tempos. Durante esses anos vi seu trabalho de perto, sua dedicação, seu conhecimento, sua habilidade com as pacientes. São excepcionais. Agradeci, um pouco constrangida com os elogios incomuns. Há um projeto em Natal, continuou ele. Um centro de saúde maternal no bairro das Rocas. É um bairro pobre, com muitas gestantes sem assistência adequada. Estão procurando alguém com experiência para coordenar o atendimento às mães carentes. Olhei para ele, sem compreender inteiramente onde queria chegar. Indiquei seu nome, Dona Marilene. O salário é bom, melhor do que o que ganha aqui. E o mais importante, ficaria perto de José. Aquela proposta caiu como um raio em céu claro. Deixar Currais Novos, a cidade que apesar de tudo era meu lar, onde havia construído minha reputação, onde conhecia cada beco, cada família. A ideia era tão aterradora quanto tentadora. Preciso pensar, doutor, respondi honestamente. Tenho raízes aqui, meus pais estão velhos. Entendo perfeitamente, ele assentiu. Mas considere com carinho. Talentos como o seu são raros e poderiam beneficiar muitas mulheres na capital. Além disso, hesitou por um momento antes de continuar. José está crescendo. Logo vai querer fazer faculdade. Em Natal, as oportunidades seriam muito maiores. Passei semanas debatendo aquela decisão. José, quando soube, ficou dividido entre a excitação de me ter por perto e a preocupação com os avós. Meus pais, já na casa dos 70 anos, demonstraram um desprendimento que me comoveu. Vá, filha, disse minha mãe, que nos anos tinha amolecido seu coração outrora tão rígido. Já perdemos sua juventude por causa de nossos preconceitos. Não vamos perder sua vida adulta por causa de nossa velhice. Em janeiro de 1978, empacotei as poucas coisas que possuíamos e mudamos para Natal. O Centro de Saúde Maternal das Rocas ficava em uma antiga casa reformada, pintada de azul claro, com uma placa simples anunciando seus serviços. As mulheres que o frequentavam vinham dos morros, das palafitas à beira do rio, dos becos estreitos onde a pobreza se escondia por trás da cidade turística. Nos primeiros meses, enfrentei resistência. Era uma forasteira, vinda do interior, sem o diploma que muitos consideravam essencial. Mas as mãos que haviam trazido centenas de crianças ao mundo em Currais Novos não perderam sua habilidade em Natal. Aos poucos, conquistei a confiança não apenas das pacientes, mas também dos médicos e enfermeiras que trabalhavam comigo. José, agora com 16 anos, florescia no ambiente urbano. Concluiu o ginásio com notas exemplares e foi aceito no científico do Colégio Ateneu, o mais prestigioso da cidade. Nosso pequeno apartamento no bairro do Alecrim, embora modesto, era um ninho de sonhos e possibilidades. Foi em 1979, quando José completou 17 anos, que o passado veio bater à nossa porta. Uma tarde chuvosa de junho, ao voltar para casa após um dia exaustivo no centro de saúde, encontrei-o sentado à mesa da cozinha, uma expressão séria no rosto que agora já mostrava os traços do homem que se tornaria.
Precisamos conversar, mãe, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Sentei-me, o coração acelerado, pressentindo algo importante. Um homem me procurou hoje na escola. Começou, escolhendo as palavras com cuidado. Disse que é meu pai. O mundo pareceu parar por um instante. O barulho da chuva nas telhas de amianto, as buzinas distantes dos carros, o cheiro do feijão cozinhando no fogão, tudo desapareceu, deixando apenas aquelas palavras reverberando em meus ouvidos. Como ele te encontrou? Consegui perguntar finalmente. Disse que viu meu nome no jornal naquela reportagem sobre os finalistas da Olimpíada de Matemática. Reconheceu o sobrenome e... Meus olhos. José tocou o próprio rosto, como se apenas agora percebesse a semelhança que sempre esteve lá. Disse que tem me procurado há anos. Uma parte de mim queria gritar, negar, proteger meu filho do homem que nos abandonara. Outra parte, porém, sabia que esse momento chegaria eventualmente. José tinha o direito de conhecer suas origens, de fazer suas próprias escolhas em relação ao pai. O que ele queria? Perguntei, a voz trêmula. Conversar, conhecer-me, explicar, hesitou claramente desconfortável. Explicar por que nos deixou. O silêncio pesou entre nós, carregado de anos de perguntas não feitas, de explicações nunca dadas. Ele me deu isso. José estendeu um papel dobrado. O endereço dele. Está morando aqui em Natal agora. Disse que gostaria de nos ver. A nós dois. Peguei o papel como quem pega uma brasa ardente. A caligrafia era inconfundível. A mesma que escrevia bilhetes de amor, que traçava meu nome com floreios, que me prometia mundos e fundos sob as estrelas de Currais Novos. Você quer ir? Perguntei, devolvendo-lhe o papel sem ler o endereço. José olhou para mim, seus olhos verdes, os olhos dele, cheios de uma mistura de curiosidade e apreensão. Só se você for comigo, respondeu finalmente. Não quero fazer nada que a machuque, mãe. Naquele momento, amei meu filho ainda mais, se é que isso era possível. A consideração pelos meus sentimentos, a lealdade que demonstrava mesmo diante da possibilidade de conhecer o pai, que nunca teve, tudo isso mostrava o homem incrível que ele estava se tornando, muito graças à educação que recebera, longe da influência paterna. Preciso de tempo para pensar, respondi honestamente. Não é uma decisão fácil. Ele assentiu, compreensivo, e levantou-se para me abraçar. Senti seu corpo, agora mais alto que o meu, envolvendo-me com carinho. Quando éramos apenas nós dois contra o mundo, era eu quem o protegia. Agora, de alguma forma, os papéis começavam a se inverter. Passei a noite em claro, revirando memórias que havia guardado em um canto obscuro da mente. O jovem seminarista de olhos verdes que me cortejara na farmácia. Os encontros secretos na gruta. As promessas. A descoberta brutal de sua verdadeira identidade. A negação. A oferta de dinheiro para resolver a situação. A transferência apressada para longe de Currais Novos. Durante anos nutri um rancor que me alimentava nos momentos mais difíceis. Um rancor que percebi naquela noite insone havia gradualmente se transformado em algo diferente. Não perdão exatamente, mas uma espécie de indiferença. Ele se tornara apenas uma figura nebulosa do passado, menos real que o filho que criara, que a vida que construíra. Na manhã seguinte tomei minha decisão. Vamos vê-lo, disse a José durante o café. No domingo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, curiosidade, medo, um estranho nervosismo que não conseguia nomear. Escolhi cuidadosamente a roupa que usaria. Nada extravagante, mas algo que mostrasse a mulher confiante e bem-sucedida que havia me tornado.
Queria que ele visse que sobrevivemos, não, que prosperamos sem sua ajuda. O endereço nos levou a um condomínio de classe média em Petrópolis, um bairro arborizado de Natal. Não era luxuoso, mas certamente confortável. Um porteiro nos anunciou e, após alguns minutos de espera tensa, fomos autorizados a subir. No terceiro andar, apartamento 302, paramos diante da porta. José olhou para mim, buscando confirmação. Assenti, e ele apertou a campainha. A porta se abriu e lá estava ele. O tempo havia sido impiedoso com Antônio. Os cabelos escuros que eu lembrava estavam grisalhos e ralos. O rosto, antes tão bonito que fazia meu coração acelerar, estava marcado por rugas profundas, especialmente ao redor dos olhos. Aqueles mesmos olhos verdes que agora me encaravam com uma mistura de surpresa e algo que parecia arrependimento. Marilene, disse ele, a voz rouca, tão diferente da voz melodiosa que recitava Pablo Neruda sob as estrelas. E José. Havia reverência ao pronunciar o nome do filho, como se fosse uma oração. Podemos entrar? Perguntou José, quebrando o silêncio constrangedor que se seguiu. Antônio se afastou, abrindo passagem. O apartamento era simples, mas organizado. Livros preenchiam estantes que cobriam uma parede inteira. Não havia símbolos religiosos à vista, o que me surpreendeu. Sentem-se, por favor, indicou o sofá, enquanto ele próprio tomava lugar em uma poltrona gasta. Aceitam um café? Água? Estamos bem, respondi secamente. Não havia vindo para uma visita social. Outro silêncio desconfortável se instalou. Foi José quem tomou a iniciativa de rompê-lo. O senhor disse que queria nos ver, explicar-se. Estamos aqui. Havia uma firmeza em sua voz que me encheu de orgulho. Meu filho, enfrentando o homem que nunca foi pai, com uma dignidade que eu mesma não tinha certeza se possuía. Antônio assentiu lentamente, como se reunisse coragem. Primeiro, preciso que saibam. Deixei a batina há muitos anos. Logo depois de Currais Novos. Essa revelação me pegou de surpresa. Sempre imaginei que ele tivesse seguido carreira na igreja. Talvez ascendido a posições de poder. Por quê? Perguntou José direto ao ponto. Antônio respirou fundo. Porque não consegui viver com a culpa, com a hipocrisia. Olhou diretamente para mim. Com o que fiz a você, Marilene, e ao meu filho. Seu filho? Repeti, a amargura escapando sem que pudesse contê-la. Desde quando ele é seu filho? Quando precisou de um pai? Onde você estava? Você tem razão, respondeu ele abaixando a cabeça. Não tenho direito de chamá-lo assim. Não fui pai, nem por um dia. Por que nos procurou agora? Interveio José, sua voz mais calma que a minha. Depois de tantos anos... Antônio levantou-se, indo até a estante. Voltou com um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Encontrei isso há alguns anos. Uma pequena nota sobre uma parteira de Currais Novos que havia sido convidada para coordenar um centro de saúde em Natal. Entregou o recorte a José, que o passou para mim. Foi a primeira vez que soube o que havia acontecido com vocês. Tentei encontrá-los, mas sem sucesso. Até ver seu nome no jornal, José. Seu nome completo, Ferreira da Costa. E a foto. Sua voz falhou. Você tem meus olhos. A nota de jornal tremia em minhas mãos. Era de 1978, anunciando minha contratação para o Centro de Saúde Maternal. Uma pequena matéria, daquelas que normalmente ninguém lê. E o que quer de nós agora? Perguntei, devolvendo o recorte. Nada, respondeu ele prontamente. Não tenho o direito de pedir nada. Só queria que soubessem que me arrependo. Que não há um dia em que não pense no mal que causei. E queria que soubessem o que aconteceu depois que saí de Currais Novos.
José assentiu, silenciosamente concedendo permissão para que continuasse. Fui enviado para um mosteiro em Minas Gerais. Era para ser um período de reflexão, mas, na verdade, era um exílio. A diocese queria abafar o escândalo, me manter longe até que tudo fosse esquecido. Ele fez uma pausa, como se reviver aquelas memórias fosse doloroso. No mosteiro, finalmente confrontei a verdade. Não era digno do sacerdócio. Não apenas pelo que fiz com você, Marilene, mas pela covardia que demonstrei depois, pela negação, pelo abandono. Passou a mão pelos cabelos ralos. 6 meses depois, renunciei às ordens. A igreja não gostou, é claro. Fui praticamente expulso, sem referências, sem apoio. Voltei para o Rio, onde tive que recomeçar do zero. Trabalhei como professor de literatura em escolas noturnas, depois em uma editora. Casei-me, anos depois, com uma colega de trabalho. Tem outros filhos? Perguntou José, a pergunta que eu mesma temia fazer. Antônio negou com a cabeça. Minha esposa não podia ter filhos. Ela faleceu há 3 anos, câncer. Depois disso, pedi transferência para Natal. A editora tem uma filial aqui. Acho que, inconscientemente, esperava encontrá-los algum dia. Olhei para aquele homem, tão diferente do jovem que havia me seduzido e abandonado, e percebi que não sentia mais raiva. O que sentia era algo mais complexo. Uma mistura de pena e uma estranha sensação de conclusão, como se um círculo finalmente se fechasse. Você acabou de dizer que não tenho direito de pedir nada, disse. Minha voz mais serena agora. Mas está pedindo, não está? Pedindo perdão. Ele olhou para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, estou. Não por mim, não mereço a paz que isso traria, mas por vocês, para que possam seguir em frente sem o peso do rancor. José, que havia permanecido em silêncio, absorvendo a história, finalmente falou. Cresci sem pai, mas nunca sem amor. Minha mãe foi pai e mãe, e fez isso melhor do que muitos que conheço que têm os dois. Não vou mentir dizendo que nunca senti sua falta, que nunca me perguntei onde estaria, por que não me queria. Mas não me faltou nada essencial. Olhou para mim com um sorriso suave. Tive exemplo de força, de dignidade, de perseverança. As lágrimas que havia contido durante toda a conversa finalmente rolaram por meu rosto. José continuou. Não sei se posso chamá-lo de pai algum dia. Não sei se teremos algum tipo de relacionamento daqui para frente. Isso vai depender do tempo e de como as coisas se desenvolvem. Mas posso oferecer uma chance. Um novo começo. Antônio não conseguiu conter as próprias lágrimas. É mais do que mereço. Muito mais. José estendeu a mão, e após um momento de hesitação, Antônio a apertou. Não era um abraço de reconciliação. Não era um felizes para sempre. Era apenas um início, um pequeno passo em direção a algo que nenhum de nós poderia prever. Quando deixamos o apartamento, quase 2 horas depois, eu me sentia estranhamente leve. Não havia perdoado completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas havia deixado ir parte do rancor que carregava há tanto tempo. Um rancor que, percebi, não magoara ninguém além de mim mesma. Você está bem, mãe? Perguntou José enquanto caminhávamos de volta para o ponto de ônibus. Estou, filho. Melhor do que imaginei que estaria. Acha que deveríamos vê-lo novamente? Pensei por um momento antes de responder. Isso depende de você, José. Ele é seu pai biológico, e você tem o direito de conhecê-lo se quiser. Não vou me opor. José passou o braço ao redor dos meus ombros, um gesto protetor que ainda me comovia, mesmo após ele ter crescido tanto. Você é e sempre será minha única família verdadeira, mãe.
Qualquer outra pessoa será apenas um acréscimo, nunca um substituto. Apoiei minha cabeça em seu ombro enquanto esperávamos o ônibus. O sol de Natal começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Era bonito, pensei. Como a vida podia ser bonita, mesmo após tantas tempestades. Nos meses que se seguiram, José encontrou-se ocasionalmente com Antônio. Conversas cautelosas, descobertas mútuas. Uma relação que se construía lentamente, sobre alicerces frágeis, mas que ganhavam força a cada encontro. Eu os acompanhei algumas vezes, mais por apoio a José do que por interesse em reviver o passado. Em uma dessas visitas, Antônio me entregou uma caixa pequena, embrulhada em papel simples. Guardei isso por todos esses anos, disse, sem me olhar nos olhos. Achei que deveria voltar para você. Em casa, abri a caixa sozinha. Dentro estava um pequeno livro de poemas de Pablo Neruda. O mesmo que ele lia para mim na gruta da Serra de Santana, em nossas noites de amor juvenil. Entre as páginas, um bilhete amarelado pelo tempo. Marilene, perdoe-me pela covardia. Espero que um dia entenda que o que houve entre nós, embora proibido, foi real. Eu te amei. Antônio. A data no bilhete era de 1962, poucos dias após sua partida apressada de Currais Novos. Um bilhete que nunca foi enviado, uma verdade que nunca foi dita, um arrependimento que chegava décadas atrasado. Coloquei o livro na estante da sala, ao lado das fotos de José crescendo, das lembranças de meus pais, dos certificados que havia conquistado em minha carreira como parteira. Não era um gesto de reconciliação completa, nem de perdão incondicional. Era apenas o reconhecimento de que aquele capítulo doloroso também fazia parte da minha história. Uma história que, apesar de todos os percalços, eu havia escrito com dignidade e coragem. Não sei o que o futuro reserva para essa relação tardia entre pai e filho. Não sei se Antônio algum dia poderá compensar os anos de ausência. Se José algum dia poderá chamá-lo de pai, sem reservas. O que sei é que o ciclo finalmente se fechou. A jovem apaixonada da farmácia, o padre que a abandonou, o filho que cresceu sem pai. Todos esses personagens finalmente encontraram alguma forma de paz. E eu, Marilene Ferreira da Costa, a parteira de Currais Novos, a mãe solteira que desafiou os preconceitos de uma época e de uma sociedade, descobri que a maior redenção não veio do perdão concedido ou recebido, mas do amor incondicional que dediquei ao meu filho e ao meu trabalho. Um amor que, contra todas as probabilidades, construiu uma vida de significado e dignidade a partir das cinzas de sonhos quebrados e promessas não cumpridas. Hoje, aos 81 anos, olhando para trás, não consigo imaginar uma vida diferente. Cada lágrima derramada, cada porta fechada, cada obstáculo superado moldou quem sou. E se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Nem mesmo aquela tarde na farmácia, quando um jovem de olhos verdes entrou pedindo remédio para dor de cabeça e mudou para sempre o curso da minha existência. Porque foi naquele momento, sem que eu pudesse imaginar, que começou a jornada que me levaria ao maior amor da minha vida. Meu filho José. Se você se emocionou com minha história, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Obrigado por me assistir até aqui.